É que hoje o nosso contexto é totalmente diferente. Hoje você vai pensando e já vai escrevendo e mandando por internet. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo as pessoas, os sábios, tinham os seus escribas que escreviam os seus textos, não é? Certo. Jesus, quando ele chega em Jerusalém para a Semana Santa, ele chega ovacionado pelo povo, certo? Em cima do jumentinho. Por que ele estava sendo tão ovacionado naquele momento ali? O povo estava tão feliz com Jesus. Você não pode reduzir este fato ao texto da entrada de Jesus em Jerusalém. Este texto está dentro de um contexto. E por que o povo estava tão feliz com Jesus? Quando você fala do povo, você não está falando de todo o povo de Jerusalém. Sim, tá. É verdade. Você está falando dos discípulos de Jesus e muita gente que confiava nele. Sim. Os discípulos de Jesus e muita gente que confiava nele. Você não está falando da cidade de Jerusalém. Hoje, quando vemos nos filmes, que o filme é diferente da realidade, o filme é para criar impacto, apresenta-se uma multidão gritando. Não é assim. É o grupo dos 12 e vários seguidores. A quantidade não nos interessa. O que interessa é que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, porque isso é o cumprimento de uma profecia de Isaías. Foi a primeira vez que ele foi em Jerusalém, não? Não, certamente Jesus já teria ido em Jerusalém. Certamente foi em Jerusalém muitas vezes. E ele chegou ali para cumprir a profecia, para a Semana Santa. Isso, é que ele vai para Jerusalém. Mas ele vai fazer o quê? Cumprir as escrituras? Cumprir o que estava escrito, porque tudo o que acontece com Jesus é um cumprimento das profecias, mas porque era normal para um cristão, para um fiel judeu, ir a Jerusalém na Semana Santa. E ele vai se apresentar lá para celebrar aquilo que era próprio da Semana Santa. Sim, a Semana Santa existe, então, fora do contexto de Jesus. Os próprios judeus comemoram, né? Veja só. É que o termo Semana Santa para nós está dentro de um contexto cristão. E para os judeus? Para o judeu é dentro da Antiga Aliança. Isso, agora vamos chegar lá. Por quê? A Antiga Aliança tem a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A Antiga Aliança... É com Moisés? É. Mas a Antiga Aliança, ela está firmada em um fato, mas dentro de um contexto daquele texto. Por exemplo, o que se firma a Antiga Aliança são as tábuas da lei que foram entregues a Moisés por volta de 1500 a.C. no Monte Sinai. Essa é a Antiga Aliança de Deus com a gente. As tábuas da lei que foram entregues a Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. E vai o decálogo. Esses são os mandamentos? São os 10 mandamentos. Isso é considerado a Antiga Lei. Agora, a Antiga Lei... Antiga Aliança. Que é firmada em Moisés. Agora, quando a gente estuda a exegese, isso entra em outro contexto. Não quer dizer que no ano de 1550, Moisés subiu no Monte Sinai e lá Deus deu as tábuas da lei para ele. Veja só, esta redação das tábuas da lei, dos mandamentos, esta redação é muito posterior. É quase 1000 anos depois. Num contexto do exílio da Babilônia. O que acontece na Bíblia é que tem o texto que é escrito muito posterior ao fato e se coloca na boca de um personagem de crédito na história da salvação para dizer isto é a vontade de Deus. Por exemplo, guardar o 7º dia. Certamente, isso não foi o sábado, o sabá do mundo judaico. Certamente, este mandamento não foi dado a Deus, a Moisés, lá no ano 1500, com as tábuas da lei. Isso está dentro de um contexto do exílio da Babilônia, onde o povo não tinha mais um dia de descanso, que era um povo escravo. Então aparece o profeta e vai dizer, o descanso é um direito de todo filho de Deus. Moisés falando isso. Não. Isso já no tempo do exílio. 550 a.C. Moisés aparece a 1500 a.C. Ele já tinha morrido há muito tempo. 1000 anos depois. 1000 anos depois. Aí alguém fala, mas como você tem autoridade para falar isso? Então ele diz, não, isso não sou eu. Quando no Monte Sinai, Deus se apresentou a Moisés, Deus disse,
guardai o 7º dia. O homem tem 6 dias para trabalhar e o 7º dia deve descansar. Qual profeta está falando isso? Então, isso é Isaías. Então, coloca na boca de Moisés para dar credibilidade ao texto. Certo. Então, a antiga aliança é com Moisés. Com Moisés. A nova e eterna aliança. Nova e eterna aliança é Jesus. Jesus Cristo. E aqui não é simplesmente por ser antiga ou nova. Tem um contexto teológico. É que a antiga aliança, ela é externa ao ser humano. Tanto que quando Jesus vai a Jerusalém, vai para celebrar este fato, que é a Páscoa judaica, que Deus pede para celebrar com um cordeiro, que era preparado para isso, com ervas amargas e tudo isso, quer dizer, algo que é externo ao ser humano. Esta é a antiga lei. Antiga aliança. Antiga aliança. A nova aliança é Jesus. Isso, a nova aliança não é um fato externo. Tanto que isso se depois se reflete na ceia de Jesus que ele celebra com os discípulos. A ceia antiga, da antiga aliança, é celebrada com cordeiros, ovelhas, com ervas amargas. E com novo com pão e vinho. Isso, para recordar a saída do Egito e etc. A nova lei não é através de elementos externos, é através do elemento interno, é o próprio Jesus. Por isso ele vai tomar o pão e o vinho, não mais o cordeiro e as ervas amargas, vai consagrar e vai dizer: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vocês. E não é mais para recordar a vossa saída do Egito e etc. Não, aqui agora é o meu corpo que é dado. E isso nós chamamos isso de Eucaristia. A comunhão. A comunhão. Comunhão. A hóstia consagrada. Então a nova e eterna aliança é ali na última ceia. Isso. Não é quando Deus manda Jesus. É na última ceia. Sempre tentando trabalhar com o fato cronológico. Sim, o pessoal pergunta desse jeito. Porque o mesmo Jesus que se encarnou é o Jesus agora que está presente na hóstia consagrada. Que faz a última ceia. Isto, ele não diz tomai e comei para simbolizar a minha vinda e o que eu fiz aqui com vocês a ceia. Não. Tomai e comei, isto é, não é, isso simboliza o meu corpo. E aqui tem uma diferença essencial entre a ceia católica e a ceia protestante das igrejas evangélicas. A ceia na igreja evangélicas é simbolizando a ceia que Jesus celebrou com os discípulos. A ceia da igreja católica não é isso, não é para simbolizar. É uma atualização da ceia de Jesus. Porque Jesus não disse tomai e comei para relembrar o que eu fiz. Não. Tomai e comei, isto é meu corpo. Cada vez que vocês fazem isto, estão atualizando, e concluiu: quem come deste pão e bebe deste vinho terá a vida eterna. E isto é simples de entender, porque isto Jesus delegou à sua igreja nascente. Tu és Pedro, aos seus sobre discípulos. essa pedra edifico minha igreja. E hoje, de Pedro até o Francisco, nós temos 266 papas. Mas eu não acredito, isso é um problema teu. Claro. É só pegar a história e ver de quando cada papa foi administrando, tomando a frente da igreja. Perguntaram para o senhor o seguinte, na última ceia, Jesus já sabia Jesus já sabia que ia morrer? Já, né? Eu acredito que quando chegarmos lá no céu, vamos perguntar, ele vai clarear tudo isso. Porque isso nós só podemos entender a partir da fé. Que o Espírito Santo clareia. A partir da fé. Dentro da dimensão da fé, nós conseguimos entender isto. Fora da dimensão da fé, volta-se para o fato histórico. O Jesus histórico, só o cronológico. Aí não. O que fez o Sermão da Montanha. Isto. E que morreu na cruz. Tanto que hoje... Do lado de 2 ladrões. Teológico, etc., que é reduzir a Eucaristia ou a Santa Missa ao sacrifício de Cristo na cruz. Isto é a gente chama isso de nossos pecados, né? Pelos nossos pecados. Muita gente fala isso. O Jesus verdadeiro, ele não para na cruz. A cruz é ponto de passagem, sem o qual não existe a ressurreição. Mas o ponto de chegada de Jesus é a ressurreição, não é a cruz. Agora, a cruz é ponto de passagem. Então, a Eucaristia, a Santa Ceia, a Santa Missa, ela não é simplesmente o sacrifício de Cristo na cruz. Ela é memorial da história da salvação. Fazer memória
Tanto que é o pedido de Jesus. Fazer isto em memória de mim. E a memória de Jesus não é só do Jesus na cruz. É a memória na história da salvação. Porque antes de Jesus tem a história das profecias. E depois de Jesus tem a continuidade da igreja. Jair, só pra gente encerrar aqui. O pessoal tem muita pergunta, mas não vai dar pra falar disso tudo. Você vai voltar aqui na Semana Santa. É o seguinte. O que é... O pessoal é problema. O que é um santo na Igreja Católica?